Deputado, eu acho que tem algumas perguntas que todo mundo aqui na comunidade gostaria de fazer. Essa votação da dosimetria, ela pode praticamente ser chamada de anistia, a partir do momento que pode derrubar a pena de Jair Bolsonaro, por exemplo, de 27 anos para 2 anos e 4 meses, e assim ele logo iria para domiciliar, a progressão de regime e estaria fora. Essa articulação, dá para a gente entender que ela vem sendo tramada em silêncio já há um bom tempo, deputado? É uma anistia e gravíssima, Se a anistia que eles falam que é geral é grave, e é grave porque ela perdoa de maneira plena aqueles que atentaram contra a democracia, o golpe, a violência, a morte do presidente da República, essa é tão grave e ainda pior. Eu vou dizer por quê. Apesar dos efeitos dela, aparentemente, ela vai reduzir pena, a outra é a liberdade total. Só que ela muda a lei do Estado Democrático de Direito de forma permanente. E os próximos crimes contra a democracia brasileira, se ocorrerem, terão uma pena menor. Essa lei que o Bolsonaro foi condenado foi uma lei aprovada durante o governo dele. A lei do Estado Democrático de Direito, uma ampla articulação política, social, de setores do judiciário, do direito, enfim, um apoio amplo, revogando a lei da ditadura militar, do Estado Nacional, da Defesa Nacional. E a gente criou essa lei. Então, agora eles estão mudando a lei, querendo reduzir a pena de maneira plena, é uma anistia. Então é um absurdo, ela tem efeito agora e efeito amanhã. É um golpe que tem o dedo do Tarcísio, temos que dizer isso claramente, após a chantagem do Flávio Bolsonaro, do mercador. Flávio Bolsonaro colocou a candidatura para fazer negócio. E o negócio é aprovar a anistia. E o Tarcísio, silenciosamente, ele articula para que isso seja aprovado. Cadê o governador que não fala nada? Ele está calado porque ele tem interesse nisso. Então, é uma anistia, não tem nada de dosimetria, e estão usando ela. Reparem bem, ela não estava previsto ser votada essa semana. Não estava previsto. De repente, hoje, o presidente Hugo Mota coloca ela na pauta. O que aconteceu nessa semana? O lançamento da candidatura do Flávio. E que disse, eu tenho um preço. Uhum. E ontem houve articulações nesse sentido. Portanto, tem o dedo do Tarcísio, é uma anistia e é para discutir a candidatura deles da direita, da extrema-direita, para o ano que vem. Foi exatamente a análise que a gente fez hoje na nossa live da tarde, porque eu estava aqui com a doutora Juliana Magalhães, porque não tinha como deixar de perceber que o Flávio se anuncia, coloca um preço, depois desse preço imediatamente. Agora, eu ainda lhe pergunto, lá atrás eu digo há poucos dias atrás, quando, por exemplo, um relatório referente à cassação da Zambelli, é aquele absurdo que fala em dúvidas, em suspeitas, etc, não lhe parece que estavam tentando de alguma forma ganhar tempo em relação à cassação dos deputados bandidos, criminosos que estão fora do país, para que este golpe de hoje fosse providenciado e com isso conseguisse acalmar algumas coisas e até dar algum tipo de perspectiva para o Eduardo Bolsonaro dele também ser anistiado nisso que está sendo votado, ou eu estou vendo pelo em ovo, deputado? Não, eles estão negociando muitas coisas, a proteção desses golpistas que estão fora do país, mantendo uma estrutura pública funcionando, que é o mandato parlamentar, gastando dinheiro, né, um absurdo. Eu até apresentei um projeto nesse sentido para acabar com os deputados home office fora do país, né? É um absurdo, é um crime, traição do Eduardo Bolsonaro de um lado, da Carla Zambelli por outros crimes, todos fugitivos, e o Ramagem também estavam recebendo a estrutura da Câmara, funcionando, aliás, estão com a estrutura da Câmara funcionando, servidores recebendo salário. Então, eles estão ganhando tempo para não caçá-los, mas a anistia é um outro movimento, né, que eles estão tentando fazer, tinha perdido força, agora com a chantagem do Flávio, eles se articularam novamente através da articulação do governador Tarcísio e estão aí tentando aprovar.
Então, assim, é proteção total a eles e a cassação totalmente injusta e autoritária contra o Glauber, que querem colocar amanhã. E equiparando o Glauber a Carla Zambelli, equiparando o Glauber a Eduardo Bolsonaro, tem uma coisa não tem nada a ver com a outra, é uma diferença abissal. O Glauber está sendo caçado de maneira injusta, que ali defendeu a honra da mãe ao ser agredido, a mãe dele internada no hospital, no estado grave, tanto que faleceu uma semana depois, né? E ele foi agredido, ofenderam ela, ele ali reagiu, quer dizer, não fez mais nada. Eles atentaram contra a democracia. Hoje reclamam que o Glauber estava ocupando a mesa da Câmara, mas se vocês pegarem a sessão, o Glauber dirigia os trabalhos, mas a sessão acontecia. Diferentemente de quanto os bolsonaristas ocuparam e ficaram o parlamento sem funcionar 2 dias. Olha a diferença disso, acabei de destacar isso no meu discurso. Quer dizer, então são condutas totalmente diferentes. O Hugo Mota querendo se fazer forte e valente em cima da esquerda, no caso, em especial em cima do Glauber. Deputado, a tendência é que essa anistia vá cair na mesa do STF, que vá passar pela Câmara e pelo Senado? Olha, na Câmara, eu creio que pode passar. O presidente Hugo Mota, mesmo diante da tragédia, da tristeza, dessa violência, dessas coisas que ocorreram hoje, ele quer ainda continuar a sessão, quer aprovar hoje. Então é importante você que está nos acompanhando, denuncie isso, eles querem aprovar ainda hoje. Já são 9h12. Está votando um dos projetos que nós também somos contra, que acaba com a função social da terra, e na sequência eles querem aprovar a anistia. Isso é um pesadelo, isso é um absurdo, né? Quer dizer, vai votar na calada da noite, e eles querem aprovar isso contra... É mais um tapa, é mais uma violência contra o nosso povo, contra o próprio parlamento, contra a democracia brasileira. Então é importante quem puder se manifestar, ajudar, ganhar força, opinião, se manifestando na rede, sem anistia, é muito importante, porque eles querem, da mesma maneira que aprovaram a PEC da blindagem, numa rapidez assim, de repente, eles querem fazer hoje com a anistia. Davi Alcolumbre já falou que assim que passar na Câmara, ele já coloca em votação no Senado, quer votar na semana que vem. Então a tendência é que as casas estão juntas também, ou ainda é cedo para ter esse diagnóstico? Olha, como eu falei, teve uma articulação que envolve o governador de São Paulo, por isso que parte do Centrão se articulou e fechou nesse tema, né? Agora, o presidente Lula vai vetar essa matéria. Vai vetar. Eles podem até depois derrubar o veto. Aí vai ter ação no STF. Porque é inconstitucional. Não tem precedente você anistiar crimes que atentaram contra o próprio Estado. Olha, não tem lógica. Qualquer pessoa, não precisa ser um especialista no direito, não precisa ser um grande estudioso do mundo jurídico. Isso é lógico. Olha, eu atento contra mim mesmo, contra o Estado democrático, contra toda a existência do nosso país, enquanto Estado, enquanto organização, e depois sou perdoado por isso? Não tem sentido, né? Pós-Constituição de 88, isso é inconstitucional.